Então, certo, pessoal. Eu acho que eu já vou começar, né? Dar início, por causa que o nosso assunto, vocês estão vendo aí no canto, né? Vou fazer a revisão de acústica e esse assunto ele é um pouco grande. Então, quanto mais a gente demora, mais vai ser demorada a aula. Então, para não evitar ter que passar novamente a continuação da aula mais para frente, então eu já vou começando, tá? O pessoal que for chegando depois, se tiver alguma dúvida, eles vão perguntando na sequência. Tudo bem? Todo mundo pronto aí? Pegar o caderno para fazer anotação, o livro para ir comparando. Meu áudio está chegando até vocês. Certo. Pois então, vamos lá. Pessoal, o nosso assunto é acústica, né? Eu não sei se vocês assistiram a videoaula que eu produzi a respeito de acústica, mas na videoaula anterior que eu fiz, ela tá até um pouco assim mais bagunçada, porque eu não tive muito tempo de preparar um slide para deixar um negocinho mais bonito, essas coisas, tá? Mas dessa vez eu preparei um para ficar mais interessante para vocês. No caso é esse aqui, ó. Esse slide eu vou estar trabalhando com vocês a parte de ondas sonoras, tá? E fazendo a revisão. Eu vou tentar ser o mais breve possível. E se eu tiver indo muito depressa, se você tiver com alguma dúvida aí do assunto, vocês perguntem, tá? Pode mandar aí no chat ou então pode ligar o microfone e falar. Se tiver cortando a imagem e você estiver assistindo aí pelo celular, eu recomendo que você habilite a função de girar a tela e você pega seu celular e gira a tela para pegar a imagem inteira. Tudo bem? Então, eu vou seguir aqui. Então, começando aqui, vamos entender o que é a onda sonora. Quando a gente fala em onda sonora, a gente está falando de uma espécie de perturbação no meio, e no caso, o meio que a gente tem como base é o ar, tá? Porém, o som ele não se propaga somente aqui no ar. Ele pode se propagar na água, ele pode se propagar em meios sólidos, como parede, como metal, madeira. Então, o som ele se propaga em qualquer meio, tá? O som, como nós vimos lá naquela parte de ondas, ele é uma onda mecânica. E, no caso, por ele ser uma onda mecânica, ele também é classificado como uma onda tridimensional. Ele vai se propagar ali em 3 dimensões. E também ele será uma onda que é, é necessário ter um meio ali para que ele possa estar se propagando, tá? Por exemplo, se eu pegar uma caixa de som e colocar ela num recipiente onde esse recipiente não tem ar, eu tiro todo o ar de dentro daquela caixa e fica ali um sonzinho tocando lá dentro, não vai ter propagação de ondas sonoras. Por quê? Porque o som que era para ser propagado necessita ali de um meio para estar sendo levada aquela energia, né? Então é o seguinte, o ar, ele é isso aqui, ó. Ele contém aí várias partículas. Eu trouxe aqui uma representação onde tem aqui várias partículas que é para representar o ar. Aí tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, poeira e etc. Isso aqui é o nosso ar. À medida que o som ele está se propagando, o que é que ele faz? Ele vai perturbar esse meio. No caso, essas partículas elas vão ser agitadas conforme o som ele está sendo propagado. Por exemplo, nesse momento, a minha voz ela está sendo captada pelo microfone e para isso é necessário que o ar que está em minha volta ele seja agitado pela pressão sonora que as minhas cordas vocais produzem, e aí essa pressão faz com que o ar se agite e o microfone capta aquela agitação, dando o sinal e fazendo toda aquela conversão como uma espécie de áudio. E vocês estão escutando nesse momento por causa do alto-falante aí do aparelho de vocês. O alto-falante do aparelho de vocês, ele vai vibrar. Ele vibra muito rápido. E a velocidade com que ele vibra, indo para frente e para trás, ele vai gerar uma pressão no ar. Essa pressão, os seus ouvidos vão interpretar como sendo o som. Então, aqui, ó, a animação, nós temos aí, ó,
uma perturbação que é ocasionada aqui no meio. Essa perturbação ela vai sendo propagada de partícula para partícula. Uma partícula empurra a outra, depois ela volta para a posição dela, e a outra vai empurrar à frente e depois volta, e essa perturbação vai sendo passada até chegar lá para o final. Então, isso aqui é uma espécie de... É uma espécie não, isso aqui é uma onda, tá? É uma onda sonora. E como toda onda, tá? Aqui, essa onda, ela não transmite matéria, tá? O que é que ela vai transmitir? Ela transmite aqui a energia. E nesse caso aqui vai ser a energia que a gente classifica como energia sonora. Aí a velocidade da onda sonora ela é calculada através dessa expressão aqui, onde a velocidade ela tem que ser igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Eu vou seguindo. Qualquer dúvida vocês anotem aí, tá? Então, seguindo aqui, a onda sonora. Então, a onda sonora, eu coloquei aqui uma linha. Essa linha ela vai representar a frequência de ondas sonoras que nós conhecemos, tá bom? Primeiro, vamos começar aqui com a frequência de 0, indo até uma frequência de 20 Hz. Por que eu coloquei de 0 até 20? Porque essa frequência aqui de 0 até 20 é uma frequência que nossos ouvidos eles não escutam, tá? Então, essa frequência aqui ela é chamada de infrassom. Então, o infrassom ele não pode ser ouvido, tá? Se uma pessoa disser assim, eu consigo escutar infrassom, então tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é ou ela está mentindo, e a segunda possibilidade é ela é uma mutante, não é gente, tá? Então, tem esses dois casos. Então, o infrassom é de 0 até 20 Hz, isso aí a gente não escuta. Mas vai ter alguns animais que podem escutar o infrassom, já eu comento sobre isso aí. E de 20 até 20.000 Hz, essa frequência aqui é a frequência que é audível, nós podemos escutar, nós seres humanos, tá? Então, de 20 até 20.000, nós podemos escutar isso aqui. Aí você pode perguntar, mas e os outros animais escutam? Sim, também escutam. Mas nós estamos limitados entre 20 e 20.000. Depois de 20.000 para frente, nós não escutamos mais, tá? Entra aí a frequência chamada de ultrassom, que é uma frequência altíssima que nossos ouvidos não conseguem captar, mas tem animais que conseguem escutar e até mesmo reproduzir esses sons, tá? Quando eu falei no infrassom, eu posso citar aqui, ó, de animais que são sensíveis ao infrassom, que escutam ele. Aqui, por exemplo, o elefante, tá? Nós temos aí também a aranha. A aranha, ela pode produzir e escutar o infrassom. E temos aí também o gato, tá? O gato também escuta infrassom. E também um cachorro aí, ó, um cachorrinho bonitinho, para vocês admirarem aí. Vou botar mais manso aí para vocês não ficar assustado, né? Então, o cachorro também ele acaba escutando o infrassom. Pessoal, infrassom, como ele é uma onda sonora que ele tem baixa frequência, ele acaba se propagando por uma distância bem longa, tá? Então, se ele tem baixa frequência, ele se propaga por uma distância bem considerável, tá? Por exemplo, elefante, tem casos aí de elefante que consegue produzir esse som que ele pode ser percebido até quilômetros de distância, até 2 quilômetros de distância. Agora, um cachorro ali consegue escutar essa parte do infrassom ali até uns 500 metros, por aí. Então, o infrassom, por ter baixa frequência, ele se propaga por uma distância muito longa. Enquanto o ultrassom, a frequência dele é muito alta, uma frequência altíssima mesmo. Porém, a distância que ele vai se propagar, a distância que a gente pode ouvir ele, não vai tão longe não, tá? A distância é bem curta. Então, o ultrassom tem alta frequência, porém o alcance dele é pouco, é curto. E no caso do ultrassom, quem são os animais que conseguem produzir, reproduzir ou ouvir esse som? Animais, nós temos aí o golfinho, tá? Que ele também pode reproduzir ou ouvir esse som. Um exemplo aqui é o morcego, tá? E novamente aí o cachorro e o gato.
Mas atenção, eu coloquei só esses três, mas não significa que somente esses três podem acabar se comunicando ali por ultrassom, tá? Tem outros animais também que conseguem isso aí. Seguindo aqui, agora falando sobre a velocidade do som. A velocidade do som, como eu falei antes, ela pode se propagar aí, o som se propaga em sólidos, em líquidos e em meios gasosos, né? Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó, que o som, no caso, as ondas deles dependem a velocidade depende da característica do material por onde ele vai se propagar. Quando eu falo que o som está se propagando no ar ele tem uma velocidade. Se eu digo que o som ele vai se propagar no meio material, como uma parede, aí a velocidade já é outra. Se eu disser que o som vai se propagar na água, a velocidade é outra, tá? Então, dependendo do material com que o som está se propagando, a velocidade dele acaba mudando, tá bom? Então, seguindo aqui uma lógica para isso, nós temos o seguinte, que a velocidade do som em um meio sólido, ela é maior do que a velocidade quando ele está no meio líquido. E a velocidade no meio líquido tem que ser maior do que a velocidade no meio gasoso. Bom? Aí, ó, exemplo da velocidade do som sob temperatura de 20 graus Celsius em alguns meios. Por exemplo, no aço, a velocidade do som é de 5.100 metros por segundo. Se você estiver lembrando lá da conversão de velocidade, que é estudado lá no primeiro ano, você sabe que para transformar isso aí em quilômetros por hora, multiplica aí por 3,6. E multiplicando isso aí por 3,6 vai dar em torno aí de 16.000 quilômetros por hora. Então, é uma velocidade bem alta. Isso aí no aço, né? Na água, nós temos aí a velocidade de 1.450 metros por segundo. Então, é uma velocidade bem alta também. E no ar, 343 metros por segundo. Agora, a questão é a seguinte. Essa temperatura aqui, ela foi colocada por quê? Porque a mudança de temperatura, ela também pode alterar a velocidade. Porém, ela vai alterar a velocidade mais de meio visível, né? No ar. Tá? Ou seja, em meio gasoso, o som ele sofre bastante mudança de velocidade quando a gente altera a temperatura. Porém, no meio sólido, no meio líquido, essa mudança é tão pequena que é insignificante, a gente nem considera ela. Mas essa mudança aqui para o ar, ela é grande, então devemos considerar que a mudança de temperatura no ar vai alterar essa velocidade aqui drasticamente, tá bom? E a velocidade, a gente pode encontrar essa velocidade aqui no ar, tá bom? Como sendo isso aqui, ó. Velocidade é igual a raiz quadrada de k. Esse k aqui é uma constante que vai depender do tipo do gás onde o som ele se propaga, tá? Então, é uma constante para o gás. Mais para frente nos nossos estudos a gente vai ver o que significa essa constante aqui, tá? Que eu ainda não passei estudo sobre os gases. E nós temos aqui multiplicando ainda pela temperatura. Essa aqui é a temperatura absoluta. No caso, a gente tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin, tá? Então, é a constante do gás multiplicado pela temperatura em Kelvin. Nós temos aí a velocidade para aquele meio. O próximo aqui é a qualidade do som. O som ele tem algumas qualidades que a gente precisa conhecer, tá? O primeiro aí é altura. Quando a gente fala em altura, normalmente você pensa, a altura é quando ele está falando mais alto, falando mais baixo. Não, altura não é isso, tá? A altura, ela é diferente. O que é a altura? A altura é uma qualidade que permite diferenciar um som grave de um som agudo, tá? A altura do som depende apenas da sua frequência. Por exemplo, se eu falo que vou reproduzir um som alto. Se o som está alto, significa que a frequência dele é alta. Se a frequência é alta, então o som ele é agudo. Se eu disser assim, vou reproduzir um som que ele é um som baixo. Se o som é baixo, a frequência dele é baixa, então o som dele é grave, tá? Então, frequência alta é um som agudo, então nós temos aí que o som ele é alto, tá? Então, a questão de altura. Oi? Isso, isso.
ele modifica devido à questão da sua densidade. A densidade dele vai influenciar bastante. Quando eu falei que a temperatura ela vai modificar a velocidade do som, é por causa que quando o ar ele acaba aquecendo, o que acontece? Aquelas partículas elas vão ficar muito mais agitadas. Então, se elas ficam mais agitadas, a densidade dela acaba diminuindo. Porém, a velocidade de interação é bem maior. Então, a velocidade do som ele acaba mudando ali. E quando a gente está trabalhando com gases diferentes, ele tem densidade diferente, embora a temperatura possa ser ali, digamos que a mesma, porém a densidade dele vai influenciar aí bastante, tá? E naquela situação, por exemplo, de ingestão ali de gás hélio, né? Quando a pessoa vai fazer aquela voz estranha, aí bota gás hélio para poder modificar a voz. Aquilo ali é mais um resultado de interação entre o gás e as cordas vocais da pessoa. Aí acaba como se colando algumas partes das cordas vocais, fazendo com que a pessoa tenha aquela voz um pouco mais aguda, tá? Então, essa aí é a situação. Agora, a questão da... Voltando aqui para a altura, né? A altura aqui, quando a gente fala da altura do som, a gente tem que sempre que relacionar que a altura tem a ver com a frequência, tá? E quando a gente fala frequência alta, o som agudo, frequência baixa, o som grave, tá? Então tá aí, ó. Só para lembrar, frequência maior, som agudo, uma frequência menor, nós temos um som grave. Aí é o seguinte, fazer uma relação entre a frequência, nós temos a questão da intensidade do som, né? Intensidade sonora. Essa intensidade aí, ó, é a frequência 2 dividido pela frequência 1. O que é que vai resultar essa frequência? Quando eu fizer essa divisão da frequência 2 e a frequência 1, e eu tiver o resultado como sendo igual a 1, eu digo que a frequência 2 e a frequência 1, eles estão em estado de unissono, tá? Ou seja, são um som que é bem semelhante em sua frequência. Quando a frequência 2 dividido pela frequência 1, ele dá um resultado de 2, então eu digo que a frequência 2 está uma oitava acima. Se eu dividir a frequência 2 pela frequência 1 e o resultado é 3, então nesse caso aí a frequência 2 está 2 oitavas acima. Se eu dividir a frequência 2 pela frequência 1 e o resultado der meio, então a frequência 2 está uma oitava abaixo, tá? Então, vocês percebem aí que existe essa relação entre frequência, a frequência de uma oitava acima, uma oitava abaixo. Aí eu posso estar falando assim, vocês, mas o que significa isso? O que significa esse negócio de oitava acima, oitava abaixo? Então é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês entenderem o que é isso aí, aqui no slide, através daquelas notas que a gente conhece, aquelas notas musicais, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí, chega um momento que quando chega na nota Si, ele repete novamente, Dó, Ré, Mi, e vai seguindo, tá? No teclado de um piano, cada tecla, ela tem ali a representação de uma nota, tá? No momento que eu toco uma nota, por exemplo aqui, ó, toca a nota Ré, e aí eu vou tocar a outra nota, que é a nota Ré. Se eu toquei primeiro essa, depois toca essa, então significa que essa segunda nota, ela está ali uma oitava acima, tá? Se eu pego e toquei a nota Mi primeiro, e depois eu toco a outra nota Mi, essa segunda nota Mi está uma oitava abaixo, tá? E se eu fizesse aqui fizesse a repetição dessas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e botasse novamente aqui o Dó, e eu tocasse ela, depois eu tocasse essa bem daqui, ó, essa nota Dó, ela está 2 oitavas abaixo da terceira nota Dó, entendeu? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a qualidade do som. Temos aqui a intensidade. Agora, quando a gente fala em intensidade, aí sim é aquela velho conhecido nosso, que é o tal do volume, né? Você tá tocando ali uma música, gostou da música, ei, aumenta o volume aí. Só que, fisicamente falando, não é isso, tá? O correto é aumentar a intensidade. Quando a gente fala em intensidade, a gente está falando na quantidade de energia que aquela onda pode propagar, né?
Então, intensidade é a qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco, tá? Som forte tem uma intensidade alta, né? E um som fraco tem uma intensidade baixa, que é aquele chamado volume, que a gente aprende desde pequenininho a estar chamando. Ah, volume, aumenta o volume, diminui o volume. Ei, diminui o volume dessa TV. Não é volume, tá? É intensidade, correto. Então, a intensidade do som depende da energia que a onda transfere e divide-se em intensidade física e intensidade auditiva. Aí, essa intensidade aí, ó, como é que a gente pode calcular ela? Como o som ele tem a ver com energia, né? Energia que ela é propagada. Então, essa intensidade sonora ela é igual à energia que é propagada, dividido pelo quê? Pela área multiplicado pelo tempo, o tempo necessário para que a energia seja transmitida, tá? E no caso, essa área aqui é a área que o som ele vai estar, no caso, se propagando, tá bom? Vocês observam que aqui tem energia dividido pelo tempo. E não sei se vocês lembram, lá do primeiro ano, energia dividida pelo tempo é potência. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a intensidade tem que ser igual a potência dividido pela área. Então, toda potência, a gente está calculando ela em watts, né? A energia tem que ser em joule, o tempo tem que ser em segundos. Então, a potência é watts. E a área tem que ser metro quadrado, tá? Então, a intensidade ela vai ser dado em watts por metro quadrado. Agora nós temos aí o próximo ponto, que é a limiar da audibilidade. Pessoal, essa limiar da audibilidade, ele é o menor som, né, a menor intensidade que nós podemos ouvir. Essa intensidade ela é dada através disso aqui, ó. A intensidade que podemos ouvir, a menor possível, é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Aí como foi que descobriu isso aqui? Isso aqui é descoberto através de testes, tá? Isso aqui é descoberto através pelo método do experimental. Você fazer para ver o que acontece. Então, através de testes experimentais, descobriu-se que a intensidade mínima que a gente pode ouvir é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E nós temos aí o limiar de dor, que é o momento que o som está tão alto que vai começar no caso, a ocasionar dor, né? Vai começar a perturbar um pouco. E essa intensidade máxima é isso aqui, ó. É igual a 10 elevado a 0 watts por metro quadrado. E 10 elevado a 0, né? É igual a 1. Ou seja, a intensidade máxima que a gente pode ouvir é de 1 watts por metro quadrado. Então, depois disso aí, é só sofrimento. Agora é o seguinte. No caso, a gente não conhece muito esse tipo de interação, né? Que é da intensidade. Eu acredito que vocês não devem ter visto. Nunca ouvi falar em watts por metro quadrado. Mas eu acredito que você já deve ter visto em uma outra unidade chamado Bell, né? Ou, melhor dizendo, decibel. O decibel é uma unidade de medida para determinar a intensidade sonora ali que você está ouvindo naquele momento. Ela pode ser calculada da seguinte forma. Essa intensidade ela é uma relação logarítmica entre a intensidade que você está ouvindo naquele momento dividido pela a intensidade mínima, tá? A intensidade mínima que você pode ouvir. O resultado desse cálculo aqui, ele vai ser dado em Bell, tá? Mas só que, geralmente, esse resultado é um resultado que ele é pequeno, ele é 0, alguma coisa, tá? Vai sempre dar um valor pequeno. Então, como ele é dado em valores pequenos, foi colocado ele em uma forma de notação, que é o decibel, que é o dB, tá? E a gente tem que saber que 1 decibel é igual a 10 elevado a menos 1 bel. Então, continuando aí, ó. Como eu falei, ali são dois instrumentos. O primeiro que eu toquei foi o piano e o segundo que eu toquei foi uma guitarra. E geralmente a gente consegue distinguir ali a diferença, mas nesse caso para vocês ficou um pouco mais difícil devido a
questão de internet, que muda, atrapalha, aliás, né, diminui a qualidade do sinal que você recebe. O programa de transmissão também, ele acaba dificultando um pouco, porque ele não emite tanta qualidade. Então, realmente fica um pouco mais chato para distinguir, tá bom? Mas, em outras situações, vocês conseguiriam perceber tranquilamente que tem diferença do instrumento. Então, o timbre, ele é responsável por isso aí. Por exemplo, se uma pessoa liga para você e aí você não está com o número salvo, mas no momento que aquela pessoa começar a falar, você já sabe mais ou menos quem é a pessoa, só pelo timbre da voz daquela pessoa, tá? Não é necessário ela falar gritando ali para você ou falar sussurrando, não é necessário ela pegar e tentar disfarçar a voz, por causa que o timbre da voz dela vai acabar entregando ela, tá? Já que você conhece aquela pessoa, você sabe como é o timbre dela. Então, o timbre, ele é o grande responsável pela distinção do tipo da fonte sonora, tá? Se eu tocar a mesma nota musical numa bateria e tocar a, essa nota musical ali no violão, claro que você vai saber o que é a bateria e o que é o violão, né? Porque eles são bem diferentes. Porém, a nota musical vai ser a mesma, tá? Mesma frequência, porém timbres diferentes. Passando para o próximo aqui, ó. É o fenômenos ondulatórios do som. Então é o seguinte, o som ele pode sofrer reflexão, tá? Quando o som ele emite sobre uma superfície, ele incide sobre uma superfície e depois ele reflete, ele volta. Quando o som ele vai, bate numa parede e ele volta, ele está sofrendo ali a reflexão. Essa reflexão, que pode ser ocasionada pelo som, ela tem 3 efeitos, tá? Nós temos aqui, ó, no caso, o primeiro efeito é o eco. O eco, ele sempre vai acontecer quando a variação do tempo for maior ou igual que 0,1 segundos. Que variação do tempo é essa? É o tempo necessário, aliás, para que o som, você acabou assim, por exemplo, você está falando, o som, você vai escutar o som da sua própria voz no momento que você fala, e esse som da sua voz, quando ele incidir na parede, ele vai voltar praticamente quase junto com aquele som que você ouviu, ó. Você fala, o som vai para o seu ouvido e tem aquele som que saiu, incidiu na superfície, depois ele volta e também vai lá para os seus ouvidos. Então, tem uma diferença de tempo. Um chegou primeiro do que o outro. No momento que essa diferença de tempo ela é maior do que 0,1 segundos, você escuta como se fosse um eco, como se estivesse falando pela segunda vez. Então, esse aí vai ser o eco. Sim, é o eco também. É só que nesse caso aí, o som ele bateu aqui no anteparo, na parede, voltou e teve outra parte do som que seguiu mais para frente, encontrou outro obstáculo, bateu e voltou. Então, ó, o primeiro que voltou você escutou e a segunda remessa que bateu lá também vai voltar e você vai escutar como repetição, tá? Isso aí acontece em situações de salão bem grande ou então cavernas com bem grandes, que possuem vários rios. No momento que você fala, você vai escutar pelo menos ali 2 ou 3 vezes a repetição daquela palavra que você soltar. Então é por causa que uma parte bateu na parede, acabou voltando, outra parte bateu lá na frente e volta, então ele vai ficar dessa forma aí. A intensidade, como eu falei, a intensidade é uma forma de energia, né? Então aumentou a energia daquela onda sonora. E aí o que acontece? Quando o som ele incide sobre a superfície, ele volta, naquele momento ele está perdendo energia, tá? Por que ele perde energia? Porque ele tem dificuldade em se propagar. E aí no momento que ele vai incide sobre a superfície e volta, ele vai perdendo energia. Aí você vai escutar ele com intensidade menor, tá? Então, quanto mais alto você falar, quanto maior a intensidade sonora você emitir, mais vezes você pode ouvir aquele eco. Se você fala baixo, a intensidade sonora ela é baixa, então ela vai se repetir pouco para você, você vai conseguir ouvir pouco, por causa que a energia dela vai se dissipando e bastante. Então, numa situação onde você encontra uma caverna e você fala gritando lá na porta da caverna, você vai escutar ali sua voz
repetir algumas vezes. Agora, se chega uma pessoa ali e começa a falar bem baixinho, como se tivesse almoçado, né? Ele, ei, não escuta nada. Por quê? Porque não tem intensidade. O som que ela emitiu não tem intensidade o suficiente para poder ir lá numa parede, bater e refletir de volta. Então, é isso aí que vai acontecer. Então, é o seguinte, ó. Eu botei aqui o tempo, a variação do tempo tem que ser o tempo 2 menos o tempo 1, tá? No caso, a diferença de tempo que você vai acabar ouvindo ali aquele som. O segundo fenômeno é esse aqui, é a reverberação. O que é isso aí? Ele é um fenômeno que ocorre quando essa variação do tempo aqui, ó, ele é menor que 0,1 segundos, tá? Mas não chega a ser zero. O observador ouve o som refletido quando o som direto está se extinguindo. Há um prolongamento da sensação auditiva. Ou seja, parece, quando você fala, aí parece que a sua voz ela ficou um pouco maior, assim, parece que as palavras aumentaram um pouquinho mais o tempo de propagação. Então, essa aí é a reverberação, tá? E a outra situação é o reforço. Esse reforço aqui ele ocorre quando a variação do tempo é quase igual a zero, tá? Então, o observador ouve o som direto junto com o refletido. Você falou aqui, ó, aí o som que você fala vai para o seu ouvido, e aquele outro que bateu numa antepara ali, ele reflete, ele vai refletir e vai chegar no seu ouvido quase junto com aquele que você acabou ouvindo primeiro. A diferença de tempo ali é muito pequena, quase zero. Então, aqui você vai ter um reforço. Ou seja, você vai escutar o som da sua voz mais alto. Aí você fala assim, mas como é que eu posso fazer isso aí experimentalmente? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar alguma coisa, um caderno, por exemplo, bota aqui na sua frente e você fala bem perto dele. Quando você fala bem perto, você vai perceber que parece que sua voz ficou mais alta. E quando você tira o caderno, parece que sua voz ficou mais baixa, tá? Ou então você pode bota a mão assim e começa a falar com a mão bem próxima à boca, que você vai ter a sensação de que o som ficou mais alto, tá? Isso aí é um reforço que vai ocorrer com o som da sua voz, tá? É um exemplo aí de reforço. Seguindo aí, ó. O próximo é a refração do som. Como nós já sabemos, né, refração é aquele fenômeno pelo qual alguma coisa sai de um meio e passa para outro meio, né? No caso do som, a refração ela vai ocorrer quando ele também sai de um meio e passa para o outro. Por exemplo, eu acredito que vocês já foram aí em praias, né, em lagos, açudes, essas coisas, e aí brincando ali na água, você possa ter mergulhado e alguém fora da água começou a chamar você. Começa a te chamar e você escuta a pessoa te chamando. Você está escutando por quê? Porque o som da voz daquela pessoa saiu daquele meio gasoso e passou para a água. Aí você acaba escutando. Não que seja perfeita ali, escuta aquela voz assim com nitidez, porém você acaba escutando que ela está lhe chamando, tá? Então, o som ele acabou passando ali por um processo de refração, saindo de um meio, passando para o outro. A outra situação é a difração do som. Essa difração ela vai ocorrer quando o som ele contorna um obstáculo, tá? Como assim? Por exemplo, vamos supor que você está caminhando aqui na estrada e está chegando perto de uma esquina. E aí na esquina ali você, antes de chegar lá, você já começa a escutar o som de um caminhão que está passando pela rua. Mas você não está vendo o caminhão, mas você está escutando. E como você está indo em direção à esquina e não vê o caminhão, o som que o caminhão está produzindo, o som do motor dele, ele vai fazer o quê? Ele vai difratar, ou seja, ele vai contornar aqueles obstáculos, aquelas casas, cerca, muro, e vai conseguir chegar até os seus ouvidos. Então, a difração ela vai ocorrer sempre que o som ele desviar de um obstáculo. Um outro exemplo, você está na sua casa, digamos que a sua casa tem um muro. Aí você está lá no quintal, conversando ali com um parente seu. E aí o vizinho do outro lado acaba escutando você conversar. Se o vizinho está escutando você conversar, é porque o som da sua voz está difratando. Ele está
pegando e contornando aquele muro e chegando do outro lado, tá? Então, houve ali a difração. Mas tem um meio de evitar isso? Tem. Como aqui o plano fala, como é dito aqui no texto, ó, a difração ocorre quando a dimensão do obstáculo ou abertura tiver a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda sonora. O comprimento de onda sonora que nós escutamos, ele tem um limite, tá? Ele tem um valor mínimo e tem um valor máximo de comprimento de onda para que nós possamos ouvir. Então, significa que nós podemos construir ali uma parede que tenha um certo tamanho, uma certa altura, de forma que quando a gente falar, o som não vai conseguir contornar ele, tá? Mas detalhe, o som não vai passar por cima. Porém, o som pode fazer isso aqui. Ele pode sofrer refração. Ele pode sair do ar, passar pelaquela parede, atravessando ela através da refração. Mas não esquenta não que nesse caso da refração, para o vizinho escutar, ele tem que botar o ouvido na parede ali, para ver se consegue alguma coisa. Enquanto na difração não precisa disso. O som passa e ele escuta tranquilo, sem nenhum problema. Pode perguntar. Ajuda, ajuda. O copo vai ser como uma espécie de catalisador. Ele vai vibrar de acordo com a vibração da parede. Ele vai ter uma vibração também ali. E aí, aquela vibração, o seu ouvido vai interpretar como sendo som. O copo realmente ajuda, tá? E se você não tiver o copo na mão, realmente a pessoa bota a mão assim, ó. Bota a mão desse jeito aqui e bota na parede. Que é para a mão também ajudar. Mas não ajuda tanto assim, não. Mas o copo é melhor, mas a mão também ajuda, tá? Agora tu vai estar ali botando a mão na parede para escutar as conversas do vizinho, hein? Rapaz. Então, é isso aí, ó. Tem a difração, ela precisa de um obstáculo, né? O som ele acaba desviando e a refração ali, o som, ele atravessa com tudo. E o próximo aqui é a interferência do som. A interferência sonora, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Ela pode acontecer de maneira construtiva ou então destrutiva. Como é que ele acontece? Essa interferência vai acontecer quando o som ele tiver praticamente ali uma frequência que seja a frequência igual ou então pelo menos próxima ali parecida. E se o som ele tiver a mesma frequência, porém ele tiver sido emitido de forma onde uma onda venha e o outro vem com inversão de fase, naquele momento que essas ondas se encontram, elas acabam tendo uma interferência destrutiva, igual aquele caso de ondas que eu expliquei na aula anterior. E outro caso que ela pode ter interferência construtiva é quando o som ele vem, o outro vem com a mesma fase e eles se prolongam, tá? Que nem o caso da reflexão do som que eu falei, que é naquele momento do reforço, né? Naquele momento do reforço, você fala perto do obstáculo, o som incide naquele obstáculo, volta, e no momento que volta, ele está se juntando junto com aquele som que você já emitiu, que está indo para o seu ouvido. Então vai ocorrer uma espécie de reforço, vai ficar como se tivesse com uma intensidade maior, tá? Então a interferência do som ela pode ocasionar esse reforço, ou então ela pode até ocasionar a destruição do som, deixando como se não tivesse nenhum tipo de áudio aí pelo ar. E o próximo aqui é frequências naturais e ressonância. Primeiro vamos entender aqui, ó. Ressonância é um fenômeno pelo qual um sistema oscilante começa a vibrar com amplitudes maiores do que as normais, ao receber uma energia externa de frequência igual à frequência natural desse sistema. Para vocês entenderem aqui o que significa essa ressonância, pessoal, no caso, eu vou tomar como exemplo uma situação. Por exemplo, vocês já brincaram de balançador? Tá? Pegar um balançador aí, nem que seja um pneu velho de carro amarrado na corda, numa árvore, ficar balançando ali, tá? Coisa boa. Pois é, naquela brincadeira,
quando você fica ali e tem outra pessoa que está junto com você, o que acontece? Você está balançando, indo para frente e para trás, e a pessoa está lá atrás de você empurrando. O que ela faz? Ela vai te empurrar com a mesma frequência com que você balança. Quando você vem, aí ela vai te empurrar quando? Quando você está voltando, aí ela mete empurrão, tá? Porque se você vem e ela te empurra naquele momento, vai fazer o quê? Vai matar o movimento. Você acaba parando. Então, para que você balance mais alto, é necessário que no momento que você está voltando, a pessoa dá uma forcinha a mais para você ir. Então, isso aí é um exemplo de ressonância, tá? A ressonância é o quê? É uma aplicação de uma energia com a mesma frequência de oscilação daquele objeto, tá? Por exemplo, todos os objetos eles acabam sofrendo ressonância, tá? Por exemplo, eu acho que vocês já foram em alguma festa, uma festa que é aquelas que é muito barulhenta mesmo, aquele som bem alto mesmo. Vocês já devem ter sentido que quando o som está muito, muito alto mesmo, você sente até o seu corpo tremer. Aquilo ali, seu corpo está tremendo, por quê? Porque aquele som ele está alcançando uma frequência de ressonância natural do seu corpo, fazendo com que o seu corpo acabe vibrando, tá? Então, isso aí é outro exemplo de ressonância. Aí o que acontece? A ressonância ela pode ser utilizada aí em várias situações, principalmente situações de destruição, tá? E é por isso que ela é bastante estudada dentro da engenharia para evitar, aliás, catástrofes, como quedas de prédios, de pontes, devido à ressonância. E aí, por exemplo, um exemplo de ressonância que destrói. Eu acho que você já deve ter visto algum vídeo aí de alguma pessoa que começa a cantar ali e botar o canto dela sob uma frequência de tal forma que um copo acabe quebrando, acabe estourando. Então, por que aquilo aconteceu? Que a pessoa ela começou a cantar ali e vai mudando a nota e vai aumentando ali a intensidade sonora e vai mudando ali mais ainda a nota até alcançar uma nota que aquela nota seja a mesma frequência, a frequência que aquele copo tenha. Então, o copo ele vai começar a vibrar da mesma forma que a nota que a pessoa está emitindo. Então, à medida que a pessoa aumentar a intensidade daquela nota, o copo vai vibrar demais, ele não vai ter suporte para aguentar aquela vibração toda e ele acaba estourando, tá? Então, isso aí é outra situação de exemplo de ressonância, tá? No vídeo anterior, eu mostrei lá, não sei se vocês viram, mas lá tem até um vídeo que eu trouxe para vocês para mostrar como é que funciona ali a questão da ressonância e mostrando uma queda de uma ponte que caiu lá pelo ano de 1900 e alguma coisa, nem lembro. E naquele caso não foi o som que derrubou, tá? Mas sim o vento. Estava passando ali uma corrente de ar e aquela corrente de ar ela estava passando com a mesma frequência de oscilação da ponte. Aí o que acontece? A ponte balançava para um lado, quando ela voltava, o vento vinha, ó, empurrava. E a ponte voltava e o vento vinha e empurrava. E aí aquela ponte começou a balançar de tal forma que não deu outra. Foi abaixo. Então, isso aí tem que ser considerado dentro da construção, a questão da ressonância natural do material. Então, aqui, ó, no slide, nós temos aqui uma exemplificação, que é o seguinte. Nós temos aqui um diapasão. Vocês sabem o que é isso aqui? Já viram ele? Já ouviu falar nele? Eu acho que não, né? Estão tudo calado aí. Pessoal, o diapasão, ele é uma espécie de instrumento musical, tá? Geralmente ele é utilizado para afinar instrumentos musicais, ou então, às vezes, até utilizado para dar uma regularizada no som que está sendo produzido, tá? Ele é o quê? Ele é um material metálico que ele vai vibrar. Você bate assim nele, ele começa a vibrar. Ele tem uma certa frequência de vibração. E aí esse diapasão aqui, ó, ele está acoplado numa caixa e essa caixa ela vai ampliar o som, vai deixar ele com uma intensidade maior, só para a gente saber como é que ele está se comportando. Ou então até mesmo você pegar e fazer tocar ali uma nota musical próxima ao diapasão, e esse diapasão ele vai começar a vibrar com a mesma nota, com a mesma frequência daquela nota musical. Então, aqui nós temos uma situação onde, se eu toco a nota musical próxima a ele, aquela nota musical vai fazer ele vibrar,
Então, se ele está vibrando é porque o diapasão ele acabou sofrendo uma ressonância, tá? E o próximo passo aqui é cordas vibrantes. Cordas vibrantes, quando a gente fala, já tem que imaginar aqui em violão, né? Violão tem corda ali. Mas não é só violão que tem corda, não. Piano tem corda, tá? Violino tem corda, guitarra tem corda. Ah, então uma porra de instrumento aí que tem cordas, tá? Então, as cordas vibrantes, elas funcionam da seguinte forma, olha só. De início, você olha assim, não entende quase nada, hein? Tá acontecendo aqui. Eu vou explicar para você, ó. Eu quero que você visualize nesse momento somente essa linha amarela que está passando para cá. Só ela, tá bom? Observe que a linha amarela, ela é uma onda ó, que está oscilando dessa forma aqui. Ela está indo lá para a direita. Aí o que acontece? Quando essa onda da linha amarela, ela incide aqui numa superfície, numa parede que vai estar rígida lá, ela vai refletir e no momento que ela reflete, ela volta com inversão de fase. Ou seja, a forma que ela vai voltar é essa onda aqui azul, ó. Observa que a onda azul, ela está voltando, ó. Então, o que significa essa onda azul? A onda azul é a amarela que foi, bateu, refletiu com inversão de fase e está voltando. Então, vai existir um momento onde essas duas ondas, elas se encontram, olha só, nesse ponto aqui, por exemplo, ó. Fica olhando que a onda azul vai estar na parte mais alta e vai ter outro momento que a onda amarela está na parte mais baixa, ó. Quando isso acontece, uma onda para cima e outra onda para baixo, e eles têm a mesma amplitude, nesse momento acontece a destruição, uma interferência destrutiva. Então, aqui, nesse ponto, vai ser o nó. Então, aqui tem um nó, aqui tem outro nó, aqui tem outro, aqui tem outro. E nesse aqui, nós temos o ponto onde a onda ó, ela alcança uma altura máxima. Essa altura máxima que ela alcança é devido ao fato de que a onda amarela e azul se encontram. Olha só. Perceberam? Ó? De novo, ó, se encontraram. Toda vez que ela se encontra aqui, ó, essa onda aqui que está representada pela corda branca, ela tem a parte mais alta aqui, ó. E quando a onda azul e amarela se encontram aqui embaixo, olha, a branca tem a maior amplitude. Por quê? Porque os dois indo com a mesma fase, quando eles se encontram, essa fase se soma, eles vão ter uma amplitude maior, formando aqui essa onda aqui, tá? Essa onda branca. Então, visualizando de uma forma diferente, nós temos aqui uma corda esticada, que quando a gente bota ela para vibrar, ó, ela tem um comprimento L, quando ela vibra, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ela vai ficar vibrando dessa forma. Então, o que acontece? Ela vai ter uma amplitude que vai ser o dobro da onda inicial. Por quê? Porque a onda ela vai, quando ela volta, ela se soma. Nessa configuração aqui, ó, você observa que essa onda na corda, ela apresenta o quê? Ela apresenta aquilo que a gente chama de ventre, tá? O que é o ventre? É essa configuração de onda aqui. Então, ele tem apenas um ventre. Ele tem um ventre, o tamanho da corda é um tamanho L, e então, já que ele tem um ventre e um tamanho L, eu posso dizer o seguinte, que o comprimento dessa onda, lembra que o comprimento da onda, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser esse ponto aqui, ó, por exemplo, começando aqui, ele vai por cima, e aí quando chegasse aqui, ele tinha que fazer o quê? Tinha que ir por baixo, né, e fechar. Isso aí que é o comprimento da onda. Então, esse aqui, ele é metade do comprimento da onda. Então, eu tenho aqui que o tamanho dessa corda é igual ao comprimento da onda dividido por 2. Então, nessa situação é o seguinte, ó, comprimento de onda igual o comprimento de onda dessa onda aqui dividido por 2 multiplicado por 1. Por que multiplicado por 1? Porque aqui nós temos o caso de um ventre. Essa configuração de onda é chamada de primeiro harmônico, ou então ela é também chamada de harmônico fundamental, tá? É o primeiro harmônico ou então harmônico fundamental. Uma outra configuração de onda que eu trouxe aqui para vocês é quando a corda ela acaba vibrando dessa forma aqui, ó. Então, olha só, se eu começo aqui nesse ponto, vem aqui ó, por cima, depois desce, olha, e chega até aqui. Você observa que ele fez um ciclo. Então, o tamanho dessa corda é a mesma coisa que o comprimento de onda.
Então, olha só, aqui eu tenho meio comprimento de onda, ó, daqui para cá, ó, e daqui para cá eu tenho outro meio comprimento de onda. Esse ventre aqui, ó, como vocês viram no primeiro caso, ele é chamado de quê? De primeiro harmônico. Porém, aqui eu tenho dois, olha. Então, aqui são dois harmônicos, ou segundo harmônico. Então, eu tenho aqui ó, o comprimento de onda dividido por 2, que é metade do comprimento de onda por um harmônico, e por outro caso também comprimento de onda dividido por 2. Se fosse para me relacionar em relação ao comprimento da corda, essa corda aqui todinha, ó, de uma ponta a outra, o tamanho dela tem que ser esse comprimento de onda aqui, mais esse comprimento de onda. Somos 2. Ou seja, é 2 vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então, o comprimento de onda, comprimento da corda, é igual ao comprimento de onda dividido por 2, multiplicado por 2. Por que 2? Porque são dois harmônicos aqui. Então, aqui nós temos um caso de segundo harmônico. E mais um aqui para exemplificar. Dessa vez, nós temos quantos harmônicos aqui? Alguém aí? Para ver se não está dormindo. 3 harmônicos, né? Então, ó, esse harmônico aqui, o tamanho dele é comprimento de onda dividido por 2. E os outros também. Comprimento de onda por 2, comprimento de onda por 2. Então, o tamanho dessa corda tem que ser 3 multiplicado pelo comprimento de onda sobre 2. E aí nós temos um caso de terceiro harmônico. Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte, que quanto mais harmônico tem nessa onda, a gente pode pegar o comprimento da corda sendo igual o número de harmônicos multiplicado pelo comprimento de onda dividido por 2. Aí fica assim, ó. Nós sabemos aí, ó, a frequência. A frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, tá? Já que velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda, então frequência é velocidade dividida pelo comprimento de onda. E o comprimento da corda é esse aqui, ó. É o comprimento de onda dividido por 2, multiplicado por n, onde n é o número de harmônicos que ela tem. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e fazer uma alteração nessa fórmula aqui do comprimento da corda, tá? Eu vou colocar ele em função do comprimento de onda. Olha só, o comprimento de onda, isolei ele. Esse 2 passou para cá multiplicando, e esse n ele vai para baixo dividindo. Então, o comprimento de onda é igual a isso aqui. Já que o comprimento de onda é 2L sobre n, então no lugar desse comprimento de onda aqui da frequência, eu posso colocar 2L sobre n. Então, fica assim, ó. Frequência é igual a velocidade dividido por, no lugar do comprimento de onda, 2L sobre n. E esse aqui é uma divisão de fração, né? A gente pode pegar esse n que está lá embaixo, multiplicar pelo de cima, e vamos encontrar que a frequência, que é o Fn, é a frequência para um determinado número de harmônicos, é igual a velocidade multiplicado pelo número de harmônicos dividido por 2L. Tá? Se o problema pedisse para você calcular a frequência natural da corda, quando ele fala assim frequência natural, pessoal, ele quer saber sobre o harmônico fundamental. E o harmônico fundamental é esse caso aqui, ó. É o caso onde a corda ela só tem apenas um ventre. Então, se ele pedisse para você calcular a frequência fundamental, no lugar do n, você ia colocar 1, tá? Aí ia usar a velocidade, o comprimento que ela tem, mais o n teria que ser 1. O próximo caso é tubos sonoros. Quando a gente fala tubos sonoros, a gente está falando o quê? Está falando em flauta, em saxofone, em trombone, em trompete. Todos esses instrumentos de sopro são instrumentos sonoros, né? De tubos sonoros. Então, esse tubo sonoro se classifica em 2 tipos. Nós temos o tubo aberto e o tubo fechado. No caso aqui do tubo aberto, eu tenho aqui a representação dele, ó. Ele vai ser aberto nas duas extremidades, ó, aberto aqui e aqui, tipo uma flauta, tá? E o que acontece? Quando o som ele vai se propagando por ele se propaga dessa forma aqui, ó. Ele vai ter essa configuração. Então você observa que bem no meio dele
vai ter o quê? Vai ter um ponto onde o som ele vai ter uma oscilação destrutiva, né? Ele acaba se destruindo aqui, uma onda se destrói com a outra. E nesse ponto aqui é o ponto de máxima amplitude dele, então essa parte aqui ela é uma interferência construtiva. Então o que é que nós podemos tirar aqui, ó? Que o tubo ele tem um comprimento L e que desse ponto, uma extremidade do tubo até o nó da onda sonora, existe aqui uma distância. Essa distância ela equivale ao comprimento de onda dividido por 4, tá? Por que comprimento de onda dividido por 4? Porque olha só, se eu juntasse essa parte aqui, ó, com essa outra parte, ele ia formar aquela figura fechada, né, como se fosse uma corda vibrante. E essa corda vibrante, você sabe que isso aqui completo é o comprimento de onda dividido por 2. Mas se eu tirar metade dele, né, então aqui é o comprimento de onda dividido por 4, que é a situação que nós temos aqui. Então, se daqui para cá é o comprimento de onda dividido por 4, aqui também é comprimento de onda dividido por 4. Nessa situação aqui, que é a situação mais fundamental para o tubo aberto, nós temos que o comprimento do tubo ele tem que ser igual ao quê? É 2 vezes o comprimento de onda sobre 4. Ó. Tem 2, ó. Então é comprimento de onda sobre 4 multiplicado por 2. Nós podemos simplificar essa expressão aqui. Ó. Posso dividir esse 2 por 2, o 4 por 2. E aí eu vou encontrar que o comprimento do tubo é igual a 1 multiplicado pelo comprimento de onda dividido por 2. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Até agora eu não estou vendo dúvidas sobre essa parte aí. Ela é bem chata. Tem dúvida, Vanúzia? Certo, não está entendendo nada sobre os tubos sonoros, não é isso? Pois eu vou repetir. Vou voltar aqui. A parte lá das cordas vibrantes. Você entendeu? Você conseguiu compreender como é que funcionam as cordas vibrantes? Eu vou acreditar que é mais. Mas se for menos, você fala aí. Então é o seguinte, ó. Volta aqui para o tubo sonoro. O tubo sonoro, nós temos aqui o tubo aberto. Esse tubo aberto, quando o som se propaga por ele, esse som vai ter essa configuração aqui, ó. Essa linha azul é para representar a onda sonora. Aí o que acontece? Bem no meio desse tubo, a onda ela acabou se destruindo, ela criou um nó, porque ela está vibrando de maneira que quando passou aqui pelo meio, ela acabou sendo destruída e nas extremidades, essa onda sonora ela se amplia, ela acaba aumentando ali sua amplitude. Tá? Por quê? Porque o som ele está no modo estacionário, tá? A gente tem que considerar isso aí. O som ele está vibrando de maneira estacionária. Não é qualquer som que vai vibrar de maneira estacionária, não, tá? Se você pegar, por exemplo, um cano e assoprar ele, não vai sair som nenhum ali, não. A não ser que você consiga produzir um som com aquele cano, tá? Vibrando ali o som que você vai produzir de maneira estacionária. Tipo o berrante, né? Olha, um bom exemplo aqui, o berrante. O berrante, pessoal, ele não tem nada ali dentro para sair aquele som, não. Ali na boca do vaqueiro, ele produz um som e aquele som ele está sendo produzido de maneira estacionária. Ele vai vibrar de maneira estacionária e passar por todo aquele tubo e no final, quando sai, ele tem aquele som característico, tá? Então, isso aí é uma situação que acontece em tubo aberto. O som ele vai vibrar de maneira estacionária. Nesse caso aqui, ele está vibrando de maneira fundamental, é a maneira mais simples de vibração desse som, quando ele apresenta apenas um nó. Então, o que acontece? Nesse momento aqui que ele está vibrando, se eu pegar aqui, ó, o tubo, que tem um comprimento L, e eu pego aqui de uma extremidade até um nó, daqui para cá a distância é o comprimento de onda dividido por 4. E se eu pegar desse nó para outra extremidade,
também é comprimento de onda dividido por 4. Ou seja, é o comprimento da onda sonora dividido por 4, que vai ser a dimensão do nó até uma extremidade. Então, se eu quiser criar uma maneira de relacionar o comprimento do tubo e esse comprimento de onda, você observa que aqui, ó, daqui para cá, o tamanho dele é esse aqui. E do meio para a outra extremidade também tem esse valor. Se eu somar os dois valores, eu encontro o tamanho do tubo. Então, significa que o tamanho do tubo é igual a 2 vezes esse valor de comprimento de onda sobre 4. O que eu vou fazer agora? Vou simplificar esse valor. Pego ele, ó, divide aqui por 2, esse 2 aqui, ó, e vou dividir esse 4 aqui também por 2. Quando eu divido, acontece aqui, ó. Comprimento de onda, ou aliás, comprimento do tubo é igual a 1, que eu dividi aqui, ó, por 2, multiplicado por comprimento de onda dividido por, no lugar do 4, eu dividi também por 2, ficou 2. Observe que esse 1 que está aparecendo aqui, como esse aqui é a frequência mais fundamental para o tubo aberto, ele está classificado dentro do primeiro harmônico. O outro exemplo, olha só como é que essa onda está vibrando. Ó. O som está vibrando dessa forma aqui. Ele tem agora 2 nós. Então, o que acontece? Pegando aqui, ó, da extremidade até o primeiro nó, o tamanho dessa parte aqui é o comprimento de onda dividido por 4. Se eu pegar aqui, ó, desse nó até aqui no meio, eu tenho novamente aí, ó, comprimento de onda por 4. Se eu pegar do meio até o próximo nó, comprimento de onda sobre 4, e desse nó até a extremidade do tubo, comprimento de onda sobre 4. Então, o tamanho desse tubo tem que ser igual ao quê? É somar esse comprimento, mais esse, mais esse, mais esse. Como ele se repete 4 vezes, eu vou colocar 4 multiplicado por comprimento de onda sobre 4. Então, o tamanho do tubo é igual a 4 vezes comprimento de onda sobre 4. Eu posso dividir o 4 por 2 e o 4 por 2. Fica 2 multiplicado por comprimento de onda sobre 2. Por que eu dividi por 2? Porque no primeiro eu dividi por 2. Então, para ter uma relação de similaridade, eu fiz essa divisão. Observe aqui nessa divisão do primeiro, o resultado é 1 vezes o comprimento de onda sobre 2. E o segundo é a mesma coisa, ó. Ficou 2 vezes o comprimento de onda sobre 2. Esse 2 aqui, para nós, significa que isso aqui tem o segundo harmônico. Lá no exemplo da corda vibrante, você observa que quando ele tinha ali 2 ventres, ele tinha o quê? Tinha 2 harmônicos. Se ele tinha 3 ventres, ele estava classificado dentro do terceiro harmônico. E esse aqui, olha só essa parte aqui circular. Isso aqui é um ventre, não é? Então, isso aqui é um harmônico. Mas se eu juntar esse pedacinho aqui, ó, com esse aqui, forma um inteiro. Então, é o outro harmônico, ó. Então, são 2 harmônicos que ele tem. Tem esse aqui do meio e juntando esse pedacinho com esse, forma o segundo harmônico. E o outro caso aqui, ó. Dessa vez tem um pouquinho mais de nó. Tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. É só que ele vai funcionar da mesma forma. Cada pedacinho desse é um comprimento de onda sobre 4. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O comprimento do tubo tem que ser igual a 6 multiplicado pelo comprimento de onda sobre 4. Vou novamente dividir esse 6 por 2 e o 4 por 2. E eu encontro aqui, ó, que o comprimento do tubo é 3 vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então, aqui nós temos o terceiro harmônico. Olha só, se você visualizar aqui direitinho, ó, essa parte aqui, ele corresponde a um harmônico. Esse aqui, ó, é outro harmônico, o segundo. E se eu pegar esse pedaço aqui e juntar com esse outro pedaço, nós temos o terceiro harmônico. Então, aqui nós temos uma vibração de terceiro harmônico. Agora, em relação a essas fórmulas, você observa aqui, ó, eu posso muito bem relacionar elas, tá? O comprimento do tubo vai ser o quê? Vai ser o número de harmônicos que ele tem, ó. No caso, esse aqui tem 3 harmônicos e ele botei aqui o 3. Esse aqui tem 2 harmônicos, então tem 2 harmônicos aqui. Esse só tem 1, aqui tem 1. Então, esse aqui vai ser o número de harmônicos multiplicado pelo comprimento de onda sobre 2. E, então, a gente pode relacionar aqui o comprimento de onda, ó. Pega esse 2, passa multiplicando, o n dividindo. O comprimento de onda é 2L sobre N.
Então, junta novamente com aquela fórmula da frequência e nós encontramos que a frequência natural para o tubo aberto é isso aqui. É o número de harmônico multiplicado pela velocidade dividido por 2L. Detalhe, a frequência natural é encontrada da mesma forma que em cordas vibrantes. Então, ó, isso aqui não é uma fórmula nova. É a mesma fórmula lá na corda vibrante, a mesma coisa, tá? Onde esse N aqui, ó, tanto aqui no tubo sonoro aberto como na corda vibrante, o N, quanto é que ele pode valer? O N pode valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai adiante, tá? Agora, se eu disser que o N vale 1,5, não. 2,3, não. O N tem que ser números naturais, tá? É número 1, 2, 3, 4. É esse aqui que ele vai valer, tá bom? E o próximo tubo é o tubo fechado. Olha o exemplo de tubo fechado aqui, ó. Tem o meu tubo aqui, fechei ele. Aí o que acontece? No estado mais fundamental, o tubo fechado, o som ele vai vibrar dessa forma aqui, ó. Ele tem um comprimento L e o som vibra dessa forma aqui. Onde o nó ele vai estar aqui, ó, na parte onde está fechado do tubo. Então, toda vez que o som ele vibrar de maneira estacionária no tubo fechado, na parte que está fechada, tem um nó, tá? Toda vez que tiver a parte fechada, aqui tem um nó. Não tem como ele ter aqui um ventre, tá? Ele vai ter um nó. Então, seguindo aí, ó. De uma ponta a outra, nós temos aqui, ó, como é metade no caso do metade de um harmônico, né? Então, nós temos que o comprimento dele é comprimento de onda sobre 4. Então, o comprimento desse tubo é 1 multiplicado por comprimento de onda sobre 4. O segundo tubo aqui, ó, mesma coisa. É só que dessa vez você pode perceber que aqui, ó, nós temos a metade aqui, ó, metade da metade de um comprimento de onda. Aqui tem outro e aqui tem outro. São 3 no total. Então, olha só. Da extremidade até o primeiro nó é comprimento de onda sobre 4. Do nó até o meio desse harmônico aqui, ó, comprimento de onda sobre 4. E do meio do harmônico até a parte fechada do tubo, comprimento de onda sobre 4. Qual é o tamanho do tubo? O tamanho desse tubo é igual a 3 vezes isso aqui, ó. Então, tem que ser 3 vezes comprimento de onda sobre 4. E outro caso. Aqui tem um monte de nó, tem 2 nós. Então, tem várias partes aí de comprimento de onda sobre 4. Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o tamanho desse tubo aqui, ele pode ser calculado como 5 vezes comprimento de onda sobre 4. Você observa que tem uma similaridade aqui entre essas fórmulas, tá? Então, nós podemos relacionar o seguinte, que o comprimento aqui do tubo fechado tem que ser igual a I multiplicado por comprimento de onda sobre 4. Se a gente pegar e colocar isso aqui em função do comprimento de onda, encontramos que o comprimento de onda é igual a 4L dividido por I. Eu passo 4 multiplicando e o I dividindo. Onde esse I, pessoal, olha só o número que ele está dando, ó. 1, 3, 5. Qual é o próximo? Qual é o próximo número que tem que vir depois do 5? Ó, 1, 3, 5. O próximo é quanto? E aí, ninguém? Ó, 1, 3, 5, 7. Isso aí, muito bem. É o 7. Aí depois do 7, 9. Depois do 9, o 11. Por quê? Porque esse aqui está em progressão. Tá? Ele está em progressão onde a razão de um número para o outro é 2. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética. Então, o I ele tem que ser números. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 e por aí vai, tá? Então, são esses tipos de número que o I é aceitável, tá bom? Enquanto o N é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer um desses números aí, tá bom? Então, sabendo disso aqui, a frequência natural, a frequência para o tubo sonoro fechado, é dada através dessa fórmula aqui, ó. I multiplicado pela velocidade
dividido por 4 vezes L, tá? Onde o I continua sendo 1, 3, 5, 7 e por aí vai. E, por fim, aqui nós temos o efeito Doppler, tá? Esse efeito Doppler aqui é o seguinte, pessoal. Tenho aqui esse exemplo. Eu acredito que você já deve ter visto no meio da rua ali, você quieto, de repente aparece uma viatura passando e de longe você já escuta a zoada da sirene dele. Você escuta aquela zoada com uma certa frequência, com um certo som. E aí quando ela passa por você, aí parece que o som da sirene mudou. Você tem aquela sensação, parece que o som está mudando da sirene. Então o que acontece? À medida que o veículo está se aproximando, você está escutando aquele som da sirene que ele está emitindo com uma frequência. Quando ele passa por você, a frequência ela acaba mudando. Então, isso aí é um exemplo de efeito Doppler, tá? É quando o som ele acaba mudando devido à velocidade que tem em relação à fonte sonora e ao observador. Então, aqui, por exemplo, ó, supondo que esse carro ele está se movimentando, ele está indo aqui em direção a esse sujeito aqui. Ele vai escutar o som da sirene de uma forma, com um tipo de frequência. Porém, essa outra pessoa aqui vai escutar o som da sirene com outra frequência, totalmente diferente, tá? Isso aí por quê? Porque a frequência, embora seja a mesma que a fonte está emitindo, ela tem uma velocidade que essa velocidade vai influenciar tanto para a frequência que esse vai ouvir, como para a frequência que essa aqui vai ouvir. Como é que eu posso determinar essa frequência? Através dessa fórmula aqui, ó. A frequência do observador dividido por a velocidade do som mais ou menos a velocidade aqui do observador, tá? E isso aqui tem que ser igual a frequência da fonte dividido por a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Então, tá aqui a legenda, ó. F0 é a frequência aparente percebida pelo observador. O FF é a frequência da fonte. O V0 é a velocidade do observador. O VF é a velocidade da fonte. E esse V é a velocidade da onda sonora. Agora, o grande problema aqui é saber o que a gente vai fazer. Se a gente vai somar, se a gente vai subtrair, quando estiver resolvendo um problema. Então, você precisa saber o seguinte, ó. Eu coloquei só duas situações para não confundir, tá bom? Vai ser bem simples. Primeira situação. Se a fonte se aproxima do observador, olha só. Essa fonte está se aproximando dele. Se eu fosse fazer o cálculo aqui, para a frequência observada, a velocidade da fonte, do som tem que ser menos a velocidade da fonte. Então, aqui, olha, onde tem mais ou menos, eu vou colocar um menos. Se a fonte se aproxima do observador, a velocidade do som tem que ser menos a velocidade da fonte, como está aqui, ó. Agora, se for o contrário, se a fonte estiver parada e o observador ir em direção dela. Se o observador se aproxima da fonte, então, nesse caso, vai ser a velocidade do som mais a velocidade do observador, tá? Então, é isso aí. O observador se aproxima da fonte, a gente vai somar a velocidade do observador com a velocidade do som. Se a fonte se aproxima do observador, aí é o contrário. É a velocidade do som menos a velocidade da fonte, como está aqui, ó. Tudo bem aí? Entender como é que faz? E se for o contrário? E se a fonte ela se afasta do observador? Eu falei na estante que se a fonte se aproxima dele, se a fonte se aproxima, a gente vai somar, ali a gente vai subtrair a velocidade do som menos a velocidade da fonte, porque a fonte se aproximou dele. Mas, e se ele estiver se afastando? Se a fonte se afasta do observador, a gente faz o quê? Soma. Soma. Se a fonte se afasta do observador, se ela se afastou, aqui em vez de menos tem que ser mais, porque ela está se afastando. E se o observador, em vez de se aproximar, o observador ele se afastasse? O que ia fazer?
Menos o quê? Isso. A velocidade do som menos a velocidade do observador. É isso aí, tá? Então, assim, esse negócio é uma parte que ela é bem é, chata de memorizar por causa disso aí, que tem 4 situações. Então, para ficar mais fácil, eu recomendo que vocês memorizem apenas essas duas. Porque se você souber dessas duas, por consequência, as outras 2 situações você também vai saber, tá? Então, tem que saber disso aqui. Memorize essa parte aqui, que isso aqui costuma cair. Não em vestibular de Enem, que até hoje eu nunca vi, tá? Cair coisa assim de efeito duplo. Não que eu lembre, tá? Talvez tenha caído, mas eu não lembro. Mas outros vestibulares, vestibular tradicional, cai muito isso aqui, ó. Então, se a fonte se aproxima do observador, tem que ser menos. Mas se o observador se aproxima da fonte, aí é mais. Bom? Então, é isso aí, pessoal. Vocês têm alguma dúvida aqui nessa parte de ondas sonoras? Ficou alguma dúvida aí, alguma parte que eu expliquei, que vocês não quiseram perguntar na hora, por vergonha ou qualquer outra coisa aí?